Olá pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo comparativo entre 4 tipos de caixas. A primeira caixa é esse modelo aqui, mais conhecido como W-Horn. O segundo modelo é essa aqui, mais conhecida como T18. Essa aqui é uma caixa tipo dutada ou base reflex. E essa aqui é uma caixa bem simples, automotiva também dutada. Bom, o meu objetivo com esse teste aqui é mostrar a diferença entre elas. Muita gente deve conhecer essa caixa aqui. Essa caixa aqui é um projeto da Selenium que foi desenvolvido especificamente para alguns tipos de alto-falantes da Selenium. Muitos podem estranhar que não estão vendo aqui os buracos dos dutos, mas essa caixa aqui, esse projeto da Selenium não tem esses dutos. Aquela que tem os dutos é um projeto da JBL, é um outro projeto para outro alto-falante. Então essa aqui é um projeto da Selenium, que tem nos manuais da Selenium, especificamente para esse alto-falante que é usado aqui dentro, que é o 18SWP3. Depois no link do vídeo, na descrição do vídeo, vou deixar os detalhes dos modelos alto-falante tudo certinho. Bom, essa caixa aqui eu já tinha há um tempo, só que ela é uma caixa muito boa, é uma caixa que rende muito bem, gosto muito dessa caixa. Ela só tem um inconveniente, que é o tamanho dela. Como vocês podem ver, ela é grande e com isso ela também é pesada, e isso acarreta ser difícil de transportar. Em alguns lugares é muito difícil chegar com essa caixa. Se for para subir uma escada, por exemplo, é impossível para a gente subir com essa caixa por causa do tamanho e do peso dela. E por isso eu resolvi fazer algumas experiências com umas caixas para ver qual que ficava boa para me atender. Aí eu cheguei nesse modelo aqui, que é uma cópia de um modelo T18 da Electron Voice, que eu acabei achando na internet. Depois também na descrição do vídeo vou deixar o link do projeto dessa caixa. E resolvi fazer, pensei, vamos ver, vamos fazer ela para ver como é que ela funciona. Esse outro modelo aqui, que é essa dutada, ela usa um projeto da própria Oversound. É o projeto que está no manual do site da Oversound para esse alto-falante. Tanto essa dutada como essa T18, elas usam o subwoofer, o Sub 800 da Oversound. É o mesmo alto-falante para esses dois casos. E essa caixa aqui, que eu coloquei aqui do lado, é só mais para um exemplo de comparação, que é um alto-falante da Bomber, é da linha Upgrade, é um 12 polegadas de 250 RMS. É um modelo antigo que eu já tinha mais tempo, eu resolvi botar ele junto para fazer umas comparações. Bom, o que eu consegui já, escutando essas caixas, eu já tive algumas ideias, já consegui tirar algumas impressões. Essa caixa aqui rende muito bem. Quem conhece, quem já escutou, quem já presenciou uma caixa dessa, sabe que ela é um desempenho fantástico. Só que ela tem algumas limitações. Uma delas que eu falei antes, que é o tamanho e o peso, mas também no projeto, como ela é uma corneta dobrada, todos sabem que a corneta ela é desenvolvida para amplificar o som, mas dentro de uma faixa de frequência, ou seja, ela tem um corte inferior e um corte superior. Então ela rende muito bem, mas numa curta faixa de frequências. Justamente na faixa que ela foi desenvolvida, ela vai tocar bem. Fora disso, ela não vai tocar tão bem. Ela vai começar a atenuar, vai cortar essas outras frequências. Então, eu consegui tirar algumas conclusões prévias, mas agora eu vou rodar o Smart aqui para nós ver como é que vai ser o desempenho através do software Smart aqui no Note, e aí nós vamos ver como é que vai ser o gráfico do desempenho dessa caixa. Aqui então vou usar o software Smart versão 7 e eu vou rodar então aqui para nós analisar essa primeira caixa, que é o modelo da Selenium ali, que é a W-Horn. Vamos aqui liberar o ruído rosa. Beleza, então agora vamos liberar aqui o ruído rosa para medir a segunda caixa ali, que é então o modelo T18. Vamos então liberar aqui o ruído rosa para essa terceira caixa. E agora vamos para a quarta e última caixa.
Vamos posicionar já o microfone certo aqui. Deixar na medida certa 1 metro de distância do alto-falante para ficar igual a todos. Agora vamos soltar o ruído rosa para essa quarta e última caixa. Analisando um pouco mais a fundo esses gráficos desses testes aqui, podemos ter algumas considerações. Primeiro vamos analisar a caixa W Horn aqui. Ela é a caixa que está nesse gráfico aqui mais em laranja. Nós podemos ver que ela aqui começa nas frequências mais baixas, praticamente que nem as outras, até ela sobe um pouquinho antes. E nas frequências abaixo de 30 Hz, ela até responde um pouco antes. Ela vai subindo aqui, que ela começa a trabalhar mesmo. A gente vê que ela está aqui um pouco mais acima, na faixa dos 60 Hz, que ela começa a trabalhar bem mesmo. E aí o pico dela chega aqui em torno de 77 Hz, e assim ela vai subindo. Claro, ela tem bastante oscilação aqui, tem os vales e picos, mas aqui ela atingiu o máximo dela em torno de 80 Hz. E aí ela vai seguindo então aqui, aí depois aqui nessa faixa aqui acima dos 400 Hz ela já começa a decair. Então tem de novo um pico aqui, mas isso pode ser alguma interferência do ambiente. A gente tem que desconsiderar. O que interessa mesmo é essa faixa de subgraves aqui, abaixo dos 150 Hz, que aqui a gente pode verificar que ela dá umas osciladas aqui, mas, claro, isso não é tão exato por causa do ambiente, que a gente não tem um ambiente específico para fazer esse teste. Tem que ser uma câmera anecoica e tal, que seria com tratamento acústico, mas para a gente já ter uma noção das caixas já é o suficiente esse gráfico aqui. Bom, partindo para caixa T18, modelo T18, a gente verifica que ela começa um pouquinho depois aqui a responder, só que em comparação à W Horn, ela aqui nessa faixa dos 60 Hz mais ou menos, ela já está bem acima. O gráfico laranja, que está mais aqui embaixo da W Horn, e não consegue acompanhar. Ela entra antes aqui nas frequências, vamos voltar a W Horn, veja aqui a W Horn, está bem mais embaixo. A T18, olha aqui a diferença nessa faixa de 60 Hz até os 70 Hz aqui, ela consegue responder bem melhor. E ela vai ter um vale aqui, de novo nas faixas 97, mais ou menos, 91. E aí depois disso ela começa a subir, aqui ela se sobressai bastante na faixa dos 130 Hz, que tem umas oscilações, o pico dela é aqui em 150 Hz. Depois disso ela tem uma forte queda aqui, que também pode ser alguma coisa relacionada à caixa ou ambiente, e aí vai oscilando bastante, mas nessa faixa aqui dos 150 Hz que a gente quer saber mesmo, até essa faixa aqui ela responde muito bem. Ela consegue ser um pouco mais, não digo plana, mas ela é um pouco mais equilibrada, não oscilando tanto, e ela entra antes, ela consegue nessa faixa dos 57 aqui, das faixas 50 e poucos Hz aqui, ela já responde bem antes. Vê que por baixo esse gráfico em laranja aqui da W Horn, ela não responde tão cedo. Agora vamos analisar a dutada, que é esse gráfico verde. Essa é a que consegue responder bem mais cedo. Veja aqui, em 40 Hz, 43 Hz, ela já está respondendo legal. Ela começa aqui nas faixas 40 Hz, ela já está respondendo bacana. E ela sobe bem aqui, pico dela em torno de 57 Hz aqui,
que ela se sobressai sobre as demais. Só que provavelmente aqui deve estar a sintonia. No projeto dela não diz qual é a sintonia da caixa, mas pelo gráfico aqui a gente pode deduzir mais ou menos que é aqui que ela tem o pico dela. E aí ela vai oscilando aqui de novo, ela cai na parte de 60 Hz, aqui ela vai subindo, ela tem uma oscilação legal aqui. Na média aqui, ela já de novo fica um pouco abaixo da T18, aqui ela nessa faixa aí dos 130, aqui 150, ela está bem abaixo da T18. Ela tem bastante oscilação, ela não é tão linear que nem a T18. A T18, nesse gráfico mais azul embaixo, a gente consegue ver que ela responde melhor em umas faixas aqui, e onde é que ela perde, ela não perde para a caixa dotada. A caixa dotada só se sobressai nessa frequência aqui mais baixa, que é em torno dos 40 Hz. Aqui ela já está respondendo legal, enquanto as outras não conseguiram chegar nessa faixa aqui. Agora, por último, então, essa da Bomber, ela aqui começou a responder mais tarde também, ela mais ou menos acompanhou a T18 aqui, só que ela, claro, tem um rendimento bem menor, ela tem uma sensibilidade, esse alto-falante tem uma sensibilidade bem mais baixa. Não me recordo agora qual é a sensibilidade dele, mas é muito mais baixa, deve ser em torno de uns 92 dB, quanto os outros que são 96, 98, é bastante diferença, mas para uma parte comparativa até fica legal. Eu imaginava que ela ia responder mais aqui nessas frequências mais baixas aqui, mas pelo que a gente consegue ver no gráfico, ela começa a responder bem mesmo aqui na faixa 50 Hz, tem um pico aqui em 57, depois cai, vai oscilando, dá uma queda, e aqui tem um pico de novo no 130 Hz mais ou menos, vai descendo, ela não consegue o mesmo rendimento. Claro, não é o objetivo dessa caixa, é uma caixa para uso em carro e não é o objetivo dela tração profissional. Mas fica bacana só para a gente ter uma comparação, porque esses alto-falantes da Bomber, essa linha upgrade, ela é bem focada nessa ter uma resposta frequência baixa, conseguir frequências mais baixas, mas mesmo assim ela não conseguiu. Então interessante, caixa dotada, responde bem, essa faixa dos 40 Hz, sobe legal aqui, essa parte até os 50 e poucos, mas depois ela começa a oscilar e não fica linear, ela não tem um rendimento assim tão linear quanto a T18, e nesse gráfico aqui em azul, ela consegue se manter melhor, ela não oscila tanto e tem um baita pico aqui nessa faixa dos 160, 150 aqui, ela responde muito bem. Até os 120 aqui, 120 a 150, ela manda muito bem. E quando ela cai, ela não cai abaixo das outras. Somente a W Horn aqui tem um pico nessa faixa aqui, onde ela tem uma queda, a W Horn se sobressai um pouco, mas nos demais aqui, ela consegue responder melhor nas frequências baixas, ela desce mais que a W Horn, ela consegue trabalhar bem aqui nessa faixa dos 50 e poucos Hz aqui, enquanto a W Horn, nesse gráfico em laranja por baixo, a gente verifica que ela começa mais tarde, ela não tem essa resposta assim tão boa nessas frequências mais baixas. No rendimento, ela se sobressai. Claro, mencionando novamente, a sensibilidade do alto-falante da Oversound, nessa T18, ele tem uma sensibilidade de 99 decibéis. E enquanto que o alto-falante da Selenium, na T18, tem uma sensibilidade de 96, são 3 dB, que é uma sensibilidade, uma boa diferença. Já precisaria do dobro da potência para conseguir esses 3 dB a mais. Mas como eu não tinha um outro oversound para testar naquela caixa do modelo W Horn, seria legal fizesse um comparativo também com o alto-falante oversound nesse modelo de caixa para ver se ele também não consegue responder melhor. Mas no geral, eu gostei dessa caixa
T18, porque ela responde umas frequências mais baixas que a W-Horn, tem um rendimento melhor, é uma caixa mais leve, menor, mais fácil de transportar, me atende muito bem. Bom, espero que tenham gostado desse vídeo aí. Um vídeo simples, simplesmente uma comparação entre essas caixas para ter uma noção. Eu fiz mais esse vídeo porque a gente vê muitos projetos de caixa, vê muitos anúncios de fabricantes de caixa, mas nenhum fabricante faz esses testes de mostrar esses gráficos para a gente ter uma noção de como a caixa trabalha. Eles muitas vezes se limitam a informar apenas o tamanho da alto-falante e a potência. Poxa, mas e aí qual é a frequência que ela responde? Até alguns fabricantes de caixas renomadas, nacionais, colocam lá só a potência e o tamanho do alto-falante. Às vezes até alguns colocam a resposta de frequência, por exemplo, lá de 35 a 150, mas não especificam se é menos 3, menos 6 dB, qual que é o, o detalhe ali, a gente não consegue ter uma noção. Fica muito difícil de comparar, de saber qual caixa ficaria boa ou não. Os fabricantes não sei por qual motivo, não informam, não querem informar um gráfico da resposta de frequência. Eles apenas colocam especificações do tamanho do alto-falante, potência e por aí deu. E aí se torna bastante complicado fazer uma compra se tu não sabe o que tu está comprando. E esse foi um dos meus objetivos desse vídeo. Construir alguns modelos de caixa, fazer uma comparação prática e ver qual delas que atenderia melhor o meu caso. E com isso aqui já consigo ter uma boa noção do que ficaria melhor para mim. Bom, o que a gente pode ver desses gráficos aqui? A primeira coisa que chamou atenção nesse modelo da T18 foi a sensibilidade. Ela teve um rendimento melhor que a caixa modelo W-Horn. Ela teve uma sensível diferença, ela rendeu mais, só que nós temos que ter um seguinte detalhe em mente, a diferença dos alto-falantes. Esse modelo da Oversound, que é o Sub 800, ele tem a sensibilidade de 99 dB, enquanto esse alto-falante que tem nessa caixa, que é o modelo da Selenium, ele tem uma diferença na sensibilidade que ele tem só 96 dB de sensibilidade. Isso já são 3 dB de diferença, que é muita coisa. Então, o mais justo seria se todos os alto-falantes fossem iguais. Mas não era meu objetivo ir tão a fundo. O meu objetivo principal era fazer uma comparação básica dessas caixas e colocar as diferenças entre elas. E o que eu pude notar, além do gráfico, que a gente pode ver com mais detalhes, essa caixa da Selenium aqui, esse modelo da Selenium, a W-Horn, ela rendeu bem numa certa faixa de frequência e depois ela corta acima e abaixo. Só que ela também rendeu, ainda mesmo assim, ela rendeu menos que o modelo da T18. A T18, além dela ter uma frequência mais expandidas, a resposta dela é um pouco mais ampla, ela conseguiu também um rendimento melhor. E em músicas, com as som, eu uso mais para som eletrônico, eu fiz um teste prático com músicas, eu gostei mais desse modelo da T18, que ela conseguia ter uma resposta melhor a algumas frequências que essa caixa aqui não conseguia, da T18 respondia melhor em algumas frequências que essa W-Horn não respondia. Então, em último que ficou foi essa caixa dotada aqui. Mesmo ela seguindo o projeto da própria Oversound, da fabricante do alto-falante, ela não consegue ter o mesmo desempenho das outras caixas. Ela tem menos rendimento, ela não consegue reproduzir frequências a mais que as outras reproduzem, então ela não se torna viável. Ela é menor, ela é um pouco menor a caixa, mas ela perde bastante em desempenho.
Essa outra caixa aqui, esse modelo aqui, eu só coloquei junto no comparativo porque eu tinha ela parada aqui e eu queria ver mais o quanto que descia essa caixa. Essa caixa é um projeto para ação automotivo e esses alto-falantes aqui da Bomber, que é essa linha upgrade, ele é conhecido por ter uma resposta de frequência bastante baixa. Ele consegue atuar bem em frequências bem baixas. Então resolvi colocar ele junto só para a gente ter um comparativo entre eles, para ter uma noção de como é que se comportava. Bom, a princípio, essa era a minha ideia principal do vídeo, colocar a diferença desses alto-falantes, dessas caixas, e ver qual que se adequava melhor para o meu caso. Essas caixas aqui não estão prontas justamente porque eu resolvi fazer primeiro um teste para ver qual ficava melhor, para depois fazer o acabamento e aí produzir as que realmente funcionassem melhor. E no meu caso, eu resolvi que essa T18 aqui ficou muito boa. Eu consegui uma boa resposta de frequência, eu consegui um bom rendimento. Ela é bem menor que essa caixa da Selenium. Ela é mais fácil de transportar, é mais leve. E resolvi mudar para essa caixa aqui. É uma pena ter que aposentar essa W Horn, mas essa caixa que funcionou muito bem para esse alto-falante. Pode ser que você vai usar esse modelo aqui, fazer esse projeto e botar alto-falante dentro, que não fique tão bem. Nesse caso, esse Sub-800 funcionou muito bem dentro dessa caixa desse modelo T18, que eu vou depois deixar o link na descrição do vídeo da onde eu tirei. E quem quiser fazer, pode fazer esse modelo aqui com esse alto-falante que vai funcionar bem. Mas nesse caso, pode ser que você use um outro alto-falante, fique bom também, mas pode ser que também não renda a mesma coisa. Mas quem quiser montar com esse alto-falante da Oversound do Sub-800 e esse projeto, pode fazer sem medo que vai funcionar muito bem. Então tá, pessoal, essa era a minha ideia de colocar essa diferença entre essas caixas. Espero que tenham gostado do vídeo e até um próximo. Valeu!